Olá pessoas, vamos começar hoje aqui no canal um quadro que eu vou chamar Entre Linhas com Ivo Fernandes, Entre Linhas comigo, que eu tenho a pretensão de compartilhar com vocês leituras de obras, de partes de obras, trechos, poesias, como a que eu vou fazer hoje, compartilhar com vocês como eu sinto essa poesia, como eu sinto essa obra, como eu sinto essa citação. Eu espero que faça bem. Tudo aquilo que eu faço tem a intenção de colaborar. Primeiro, evidentemente comigo, que sou o principal interessado em fazer com que as coisas que eu consumo me façam bem. E depois aqueles que me acompanham, aqueles que me seguem, aqueles que se dedicam a me ouvir um pouco. E eu vou começar esse quadro compartilhando com vocês uma poesia de um poeta que eu não cito muito, já citei algumas vezes, evidentemente, mas comparado a Fernando Pessoa, a Clarice Lispector, ou a qualquer um dos filósofos que eu sempre cito em minhas conversas, aqueles que me acompanham e que vêm aqui, inclusive, no instituto em minha casa, para bater um papo, sabe que tem muitos aqui, eu repito constantemente. Porém, esse poeta, apesar de eu ter citado ele algumas vezes, não é constante. Espero corrigir isso a partir desse momento em que eu escolho para abrir esse quadro aqui no nosso canal. Eu vou ler o Poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade, e compartilhar um pouco com vocês aqui os meus afetos em relação a essa poesia. Diz assim o texto: Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Uma poesia espetacular, talvez uma das mais conhecidas do Drummond, e que me remete a um olhar que o eu lírico, que o sujeito desse poema tem para com a própria vida entre a solidão e a expressão social, entre o sentimento e o desejo, entre a expectativa daquilo que deveria ser, vindo de quem quer que seja, e do que ele sente que é. Logo na primeira estrofe, quando ele disse, quando nasceu um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse que ele deveria, essa expressão aqui francesa, gauche na vida, refere-se a estranho, à esquerda, como se você vai estar fora do trilho, fora da linha. E essa sensação já me tomou tanto na vida que eu não posso ler um trecho como esse e não me sentir representado. E eu sei que talvez a mesma coisa acontece com a maioria de vocês que está aqui agora me ouvindo. Uma sensação de não caber, uma sensação de não estar sintonizado com aquilo que está acontecendo. E isso às vezes remete não a uma decisão, porque quem é que gostaria de voluntariamente ser o estranho? Dificilmente. A gente simplesmente se percebe fora do contexto, fora da ordem. E isso muitas vezes nos leva ao sofrimento, ou à reflexão, ou a um momento onde talvez aqui o sujeito da poesia descreve, um momento onde ele fica
mais retraído, como diz na estrofe, onde ele é um homem sério, né? Ele é um homem de poucos amigos. É interessante que na segunda estrofe aparece ali o jogo do desejo. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde fosse azul, não houvesse tantos desejos. E aqui tem uma coisa interessante, porque as casas estão espiando os homens espiando as mulheres, e há um contraste entre o que a coisa deveria ser e o que ela é, se não fosse os desejos. O desejo humano que nos torna tão contraditórios, o desejo humano que nos torna tão antagônicos, o desejo presente na poesia, e que talvez também faça o sujeito aqui se sentir muitas vezes estranho. O desejo da gente, ou pelo menos como a gente tem lidado com ele, muitas vezes nos faz nos sentir assim, estranhos, né? E aí é interessante que na terceira estrofe ele fala sobre esse campo do desejo mais caracterizado na imagem da sensualidade, né? O bonde que passa cheio de pernas brancas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Você pode aqui pensar duas formas: um jogo de sensualidade ou algo da ordem do movimento, algo da multidão, algo daquilo que pressupõe que a vida está agitada, né? De toda forma, o mais interessante, pelo menos que me toca, é porém os meus olhos não perguntam nada. É como se houvesse aí um corte entre aquilo que a gente observa com o corpo, observa com a mente. É como se fosse um corte entre uma coisa e outra. E talvez aí está o corte deste homem, atrás do bigode, que é sério, simples, forte, que não conversa com ninguém, que tem poucos amigos, e que isso não está afirmado com alegria, porque esse homem está aclamando como o Cristo na cruz por um Deus que o abandonou. Por que que ele o abandonou? Por que que ele permite que isso aconteça com ele? Se ele é fraco. Se ele é fraco. Então, há aqui um claro para mim movimento de não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Visto que o mundo é vasto, visto que há tanta coisa, eu estou em descompasso com esse mundo. Deveria ser Raimundo, porque aí eu viraria uma poesia rimada, mas não sou. Sou esta solução, uma solução que não responde à pergunta, uma solução que não se apresenta, né, esteticamente com clareza. Olha como diz o texto: mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. E aqui é interessante, o que a gente espera da gente, o que o outro espera da gente, o que a gente deseja na nossa relação com o outro, como está o nosso coração nesse movimento, né? Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. E aí o final eu acho brilhante, porque ele diz assim: eu não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. E aí é interessante, porque eu penso aqui que o sujeito da poesia, ele está num cenário que também para mim é muito comum, um cenário reflexivo, um cenário mergulhado em si mesmo, né? A lua, o conhaque, que permitem que ele se expresse através do sentir, que se entenda através do sentir e que de alguma maneira se realizem através, inclusive, do feito poético. Poema de Sete Faces talvez leve esse nome porque o que somos, senão muitos? Somos o sujeito atrás da barba e do bigode, somos o sujeito que olha para as pernas brancas e amarelas, somos o sujeito que contempla a lua, somos o sujeito que questiona o divino, somos o sujeito que se sente estranho, somos o sujeito que percebe os desejos, somos sujeitos comovidos. E eu espero que essa poesia também tenha comovido você, assim como me comoveu
e até a próxima leitura aqui no Entre Linhas comigo. Tchau.